Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula para a sétima avaliação, e para essa avaliação a gente vai estudar o capítulo 9, que são outras grandezas e medidas. Nas aulas passadas a gente estudou sobre grandeza área, perímetro, né? E comprimento também. Hoje nessa aula a gente vai continuar falando sobre grandezas, né? E a gente vai falar na aula de hoje sobre grandeza, massa e volume, né? Mas o que é realmente uma grandeza? Como eu falei lá na aula passada, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, o tempo, o comprimento, a massa, o volume, tudo que pode ser medido ou contado é uma grandeza, tá bom? E, como eu falei para vocês, na aula de hoje a gente vai falar sobre grandeza massa, viu? Então, para começar a nossa aula, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, viu? Peguem um livro agora para me acompanhar. Vou esperar vocês pegarem aí, viu? Pegaram? Então, vamos lá. Então, grandeza massa. Muita gente pensa assim que massa e peso é a mesma coisa. Quando a gente vai numa farmácia, a gente fala assim, eu vou me pesar, né? Mas essa expressão é errada, porque massa e peso são coisas diferentes, tá bom? Então, massa é a quantidade está relacionada à quantidade de matéria que um corpo possui. E o peso está relacionado à gravidade, à atração da gravidade de um corpo. Por exemplo, o peso de uma pessoa na Lua é diferente do peso de uma pessoa na Terra, né? Por isso que quando os astronautas vão para a Lua, eles ficam flutuando, porque o peso na Terra é diferente do peso na Lua. E a massa, como eu falei, é a quantidade de matéria que um corpo possui, tá bom? Então, como nós vamos falar de massa, né, nós vamos falar das unidades padronizadas de medida de massa. A unidade padrão de medida de massa é o quilograma, né? O quilograma é a unidade base de massa. Mas a gente relaciona a massa com gramas, né? Então, o grama, ele é a unidade de referência. A partir do grama, a gente encontra os múltiplos e os submúltiplos. O que são os múltiplos e os submúltiplos? Os múltiplos são as unidades de massa que são maiores do que o grama, que está aqui nessa tabelinha na página 295. Ó, o quilograma, o hectograma e o decagrama são os múltiplos do grama, ou seja, são as medidas de massas maiores do que o grama. E os submúltiplos do grama são o decigrama, centigrama e o miligrama, que são as unidades de medida de massa menores do que o grama, tá bom? Então, a partir do grama, o grama é a nossa referência, mas o quilograma é a unidade padrão de massa. Então, a partir do grama é que eu faço as transformações das unidades de medida de massa, tá ok? Então, aqui nessa tabela que vocês estão vendo novamente, os múltiplos e os submúltiplos do grama, né? Por que que o quilograma é um múltiplo do grama? Por quê? Como vocês sabem, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, porque 1 quilo é maior do que 1 grama. E um submúltiplo do grama é o miligrama, porque o miligrama, como ele é menor do que o grama, então 1 miligrama é o equivalente a 0,001 grama, que está aqui me mostrando, tá bom? Aí essa tabelinha aqui, vocês podem ver aqui em cima, para transformar de grama até chegar no miligrama, né, ó, da esquerda para a direita eu multiplico por 10, né? E no miligrama até chegar no quilograma, que é voltando, eu vou dividindo por 10. Que essa aqui é aquela tabelinha de transformação que vocês viram nas outras aulas falando sobre comprimento, né? Só que agora está relacionada à massa. Ó, por exemplo, eu quero transformar aqui 3.700 gramas, né? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, ó, 3.700 gramas, eu quero transformar em quilogramas, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou acompanhar na tabela, o grama está aqui, né? Do grama por quilograma, eu vou voltar da direita para a esquerda, ó. Vou voltar 1, 2, 3 casas, né? 3 casas, cada um com 10. Quantos zeros tem em cada um? 1, 2, 3 zeros, né? 3 zeros, então isso quer dizer que eu vou voltar 3 casas. Se a vírgula está aqui no final, ó, a vírgula está aqui no final, voltando 3 casas, vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar 3,700 quilogramas. Então, 3.700 gramas é o equivalente a 3,7 quilogramas, tá bom? Então, essa aqui é um exemplo de como transformar as unidades de massa de quilo para grama, de decigrama para miligrama e assim sucessivamente.
E também, gente, nós, além dessas unidades de medida de massa, nós temos outras unidades não padronizadas, aquelas que não fazem parte do sistema internacional, né? Aquelas que são usadas para medir massa, mas só que não fazem parte do sistema. Uma delas é a tonelada. A tonelada é uma unidade de massa bem conhecida. E para que serve a tonelada? A tonelada ela serve para medir massas muito grandes, né? Medir massas muito grandes. Por exemplo, para medir o peso, a massa de um caminhão, para medir a massa de um elefante, né? Sabemos que são corpos que possuem muita massa, né? E a partir daí a tonelada aparece. Então, uma tonelada a gente sabe que vale 1.000 quilogramas. Uma tonelada é o correspondente a 1.000 quilogramas, tá bom? E outra medida de massa não padronizada, mas que é bem usada, é a arroba. O que é a arroba? A arroba ela é muito usada para medir massa de bois, né? Ó, uma arroba é o equivalente a 15 quilogramas. Por exemplo, eu vou falar que um boi tem 4 arrobas. Por exemplo, um boi tem 4 arrobas. Quanto pesa esse boi? Se uma arroba tem 15 quilogramas, então 4 vezes 15 é 60. Então quer dizer que o boi pesa 60 quilogramas. Deu para entender, né? Porque uma arroba é o equivalente a 15 quilogramas. Certo? Então,